Seja bem-vindo ao Pode Resenhar! Olá, meu nome é Amálio Damas e hoje é dia de Editora Nacional e hoje nós vamos falar de Guarani, a terra sem mal. Por quê? Vou explicar logo de cara o que é essa terra sem mal do título. Terra sem mal é uma terra mítica procurada pelos índios Guarani e por isso que é Guarani, a terra sem mal. É uma HQ argentina escrito pelo Diego Agrimbal e Gabriel Hipóliti, que conta exatamente os últimos dias da guerra, conhecida aqui no Brasil como Guerra do Paraguai. Entretanto, ela não é conhecida dessa forma no próprio Paraguai, né? Os autores até colocam aqui, ó, a Guerra do Paraguai, também conhecida de Guerra da Tríplice Aliança, ou ainda de Grande Guerra no Paraguai. Por quê? Ela é conhecida como Grande Guerra no Paraguai. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar da Guerra do Paraguai, Duque de Caxias. O Paraguai é um país próximo da América Latina e tinha muita influência na economia aqui da região. Isso atrapalhava um pouco o plano dos ingleses de fazer comércio com os países. E o que aconteceu? Aí teve uma tríplice aliança, por causa de motivos que não são tão claros, até os autores colocam aqui no início da obra, né? Que juntaram Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai. Bom, imagine só, 3 países contra um só. Foi um massacre. Foi um massacre a ponto de, ao final da guerra, porque aqui conta uma das últimas batalhas desta guerra que houve aqui no século XIX na América Latina, a ponto de a maioria dos adultos ter morrido e as crianças foram levadas à guerra. É isso mesmo que você está ouvindo. Crianças foram levadas à guerra e foram massacradas por brasileiros, uruguaios e argentinos. O autor coloca aqui, inclusive, uma imagem, no final não é uma foto, é uma imagem, né? Em 16 de agosto de 1869, 3.500 crianças paraguaias foram mortas na Batalha de Acostanhul, durante o final da Guerra da Tríplice Aliança. Desde então, nesta data, é celebrado o Dia das Crianças no Paraguai. Isso aqui é de cortar o coração, né? Eu recomendo esse quadrinho para quem gosta de guerra e para quem não gosta de guerra. Eu odeio a guerra. É uma frase complexa, né? Eu odeio a guerra. Enfim, mas porque se você gosta de guerra e você ainda tem um pouquinho de humanidade no seu coração, veja o que aconteceu aqui. E olha que era numa época em que o armamento ainda não era tão sofisticado assim, então era aquela guerra que era praticamente corpo a corpo. Ao final da batalha, você tinha acabado lá sua munição, porque os rifles eram recarregáveis na mão, né? E demorava para fazer isso, você tinha que se defender. Então a baioneta era um instrumento que era mais usado na batalha, ao final das batalhas. Então é uma coisa muito sangrenta, muito voraz, brutal, né? Brutal. E a gente, como ser humano, a gente tem que evoluir e resolver as coisas de outra maneira, não dessa forma, de massacrar um povo ou outro. E toda vez que você vê sobre guerras, é sempre assim, são um bando de gente rica que quer defender seus interesses e bota um monte de pobre para morrer na frente de batalha. Resumindo, é isso que acontece. Então, se você tem essas ilusões de precisamos... Eu ouço, ultimamente, você ouve muito essa coisa de precisa de uma guerra civil e não sei o que. É pior ainda. A pior situação que tem, o pior cenário é uma guerra civil. Porque aí é você matando o seu próprio compatriota. Então, assim, os países que passaram por guerras civis já sabem que isso, primeiro, não resolve nada. Segundo, que é a pior coisa do mundo. Imagina depois que acaba a guerra, tem que conviver todo mundo, as cicatrizes daquele conflito, tudo isso. Mas vamos falar um pouquinho do quadrinho, falei muito já de guerra, né? O quadrinho conta a história deste fotógrafo aqui, que tem na capa, ó, que é o francês Pierre Duprat. Ele vem para a América do Sul, ele desembarca na Argentina. E ele veio fazer fotografias das Índias, porque existia um comércio para figuras de indígenas ou de nativos de outras terras que tinham o costume de andar nus. Então, isso ia para, como assim, fins antropológicos, mas a gente sabe que não é isso. E ele veio para fazer isso, tirar fotos das Índias nuas.
Só que estava acontecendo a guerra. E ele tem que ser um pouco até protegido, porque o que acontecia? Quando os imigrantes chegavam nesses navios, eram levados para a guerra também. Olha, vocês precisam pagar aí pelas terras ou pelo trabalho que vocês vieram fazer aqui, indo para a guerra também. Então, eram cooptadas pessoas de todos os tipos e jeitos para combater nessa guerra insana contra o Paraguai. E o Pierre Duprat, ele vem com essa missão e ele consegue um guia que vai levar ele no meio da guerra, para poder fazer o trabalho dele. E aí ele se envolve na guerra. E aí ele participa aqui como espectador e depois ativamente, não tão ativamente como poderia, na última batalha onde todas as crianças indígenas são assassinadas, que é a palavra correta aqui, assassinadas, massacradas. E assim, ele tenta fazer registros desse momento e não é deixado. Então é isso que conta a história, é uma história muito triste, porque fala de todas as agruras da guerra, né? A guerra é uma coisa estranha, porque muitas vezes as pessoas são cooptadas para a guerra em nome de salvar a pátria, salvar alguma coisa. Mas na verdade ali a gente tem uma boa parte de psicopatas que vão lá para fazer atrocidades, né? E aqui tem essas atrocidades de gente sendo degolada, de desertores ficarem pendurados em pau de arara para morrer ao relento, massacre de pessoas que não estão a favor daquilo que está ocorrendo, né? Principalmente da parte do Solano Lopes, que foi um cara que foi até o fim ali nas convicções dele, teve chance de fazer acordo de paz e não fez, foi até o fim, aí massacrou toda a população aí do Pará, ajudou. Na verdade, nenhum dos lados estava certo, né? Na guerra é difícil você dizer que um lado estava certo, tem algumas contradições nisso, né? Principalmente se você olha a Segunda Guerra, né? O que foi feito durante a Segunda Guerra, mas lá também, se você pesquisar, vai ver as atrocidades que foram feitas. Ou seja, o melhor é não fazer a guerra. Falando da HQ, a arte é belíssima, é um lápis aí colorido, parece com um pincel, um lápis de cor, digamos assim. Eu não vou me ater à arte, porque eu não sou artista e não posso falar de detalhes técnicos, né, acerca disso, mas o desenho é muito bem feito, muito bem delineado, a figura humana dele é muito bacana, né? Tem aqui a participação do Conde Du, que foi um dos comandantes dessa batalha aí, que massacrou as crianças. Tem muito também violência sexual contra a mulher nisso, né? É muito comum relatos desse tipo de coisa, mas olha só como a arte, mesmo em um cenário triste como esse, olha que arte linda. É um álbum que vale a pena, é uma história muito triste. A história é triste, não tem como isso aqui ser uma história feliz, né? É uma história muito triste. Entretanto, ela precisa ser contada, ela precisa ficar viva na memória das pessoas para que isso não se repita nunca mais, né? Isso não pode acontecer. Embora a gente veja uma guerra interna aqui no Brasil, onde crianças são mortas a todo momento também. Então é uma coisa que precisa parar, essa coisa da morte como solução para os problemas. A morte ela não resolve o problema de ninguém. A gente deveria estar lutando pela vida. E se a gente for alongar essa conversa, vamos para outras esferas que não cabem aqui no comentário de uma resenha de um quadrinho. Então, os artistas foram muito felizes na produção dessa obra. E aí a gente tem a produção nacional, que fica a cargo aí da Comic Zone, do Thiago Ferreira e do Ferrez, que sempre tem um capricho fora do comum. O capricho das edições da Comic Zone, eu vou te falar, viu? E o custo-benefício também. Porque hoje a gente vê muitos quadrinhos caríssimos, mas que não tem o primor de um quadrinho como esse. É um papel de alta gramatura, é uma impressão muito bem cuidada, uma revisão muito bem cuidada. É uma obra que tem uns detalhes muito bem feitos. Tem uns extras aqui com o lápis do Gabriel Hipólite, que são maravilhosas essas artes, né? Dá vontade de você comprar 2 para rasgar uma página e colocar nos quadros, né? E tem um textinho bacana aqui do roteirista no começo, do Diego Aguimbal, contando um pouco sobre a guerra, né? Eu li um pedaço aqui para poder contextualizar aqui antes
li de novo, né, para contextualizar, para passar essa história para vocês. E eu recomendo então Guarani, A Terra Sem Mal, lançado pela Comic Zone aqui no Brasil. Uma história sobre a Grande Guerra, a Guerra do Paraguai, a Guerra da Tríplice Aliança, e que não pode ser esquecida. Então é isso, até mais. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e acione o sininho para ser informado das novidades da rede de canais Pode Bater. A rede de canais Pode Bater tem vários programas para o seu entretenimento. Todos os dias tem o Pode Resenhar comigo, todas as segundas-feiras tem a gravação do nosso podcast com toda a equipe, às terças-feiras temos o Pode News com Pablo Lopes e Paulo Alexandre Júlio, quartas-feiras temos o Pode Animar com Paulo Alexandre Júlio, quinta-feira temos o Pode Entrevistar com Adilson Terrível, sexta-feira temos o Pode Discordar com André Cruz e aos sábados temos o Pode Bater Quadro a Quadro comigo e com Adilson Terrível lendo um quadrinho junto com você. Obrigado!